Olá, meus guerreiros, minhas guerreiras, povo liberto, gente da melhor qualidade. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependente do horário que vocês forem ver esse vídeo. A pessoa que vos fala é José Gonzaga, aqui do canal Passando a Bíblia Limpa. Eu peço, por gentileza, quem gostar do meu trabalho, que se inscreva, dá um joinha, um like, curtindo o vídeo, né? Um comentário, se possível for, e melhor ainda, compartilhar os vídeos. O trabalho é simples, o canal é simples, mas mostramos a verdade oculta do livro, de modo transparente, né? O mais transparente possível, que eles podem entender que eles acreditam na mentira como verdade. Não tem nada de verdade nesse livro. Hoje eu vou narrar sobre a morte de Saul, né? Eles mataram o cara várias vezes, 4 vezes ao todo. Não, onde é que isso é verdade? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia, o livro 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e lançou-se sobre ela. Ou seja, Saul aqui cometeu suicídio, correto? Vamos lá no livro de Crônica agora. 1 Crônica, capítulo 10, versículo 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranque a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses circunciosos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque o temia. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. O livro de 1 Crônica, capítulo 10, versículo 4, confirma o livro 31, o primeiro livro de Samuel, capítulo 31, versículo 4, em que nos diz que Saul cometeu suicídio. Até aí tudo bem. Só que agora eu vou ler o mesmo livro e o mesmo capítulo de 1 Crônica, que é o capítulo 10, versículo 13 e o 14. Vamos lá. Assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, ao qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinha para a consultar, e não buscou ao Senhor. Por isso o matou e transferiu o reino de Davi, transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Ou seja, no mesmo livro de Crônicas diz que Saul cometeu suicídio, no versículo 4, já no 13, no 14, diz que foi o Senhor que o matou, né? Afinal, ele suicidou ou foi Deus que o matou? Porque até onde eu sei, quando a pessoa suicida não é Deus que mata. E fala que nenhum suicida verá o reino de Deus. Então como é que foi Deus que matou esse suicidou? Ele já tem uma contradição muito grande. Só não entende que não quer entender. Agora vamos lá no livro de Samuel aqui. Agora no 2 Samuel, gente. O capítulo 1, 2 Samuel. Capítulo 1, 2 Samuel. Ó. E sucedeu que depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos Amalequitas, estando já Davi 2 dias em Sigraque. Ou seja, que já está falando que houve uma guerra com os Amalequitas. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 1, que eu acabei de ler. Agora vamos ver o versículo 4 do mesmo capítulo. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 4 agora. E disse-lhe Davi: como foi lá isso? Peça-te dízimo. E ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonathan, seu filho, foram mortos. Então, quer dizer que o Saul cometeu suicídio, Deus o matou, e agora é os Amalequitas que matou Saul? Que lógico que tem isso. Olha lá o versículo 8 e o 9. E ele me disse: que és tu? E eu lhe disse: sou Amalequita. Então ele me disse: peço-te, arremete sobre mim e mata-me, porque a angústia me tem cercado, pois toda a minha vida está em mim.
Arremessei-me sobre ele e o matei, porque sabias que eu não viveria depois da tua queda. E tomei a coroa que a minha cabeça, que tinha na cabeça, e o bracelete que trazia no braço, e trouxe aqui a meu senhor. Ou seja, mataram o camarada 4 vezes. 4 vezes. É possível isso? Responde aí. E isso é verdade? Matar a mesma pessoa 4 vezes? Tem lógica não, viu? Rapaz, se a pessoa lê esse livro aqui, ó, não precisa ser catedrático, não. Basta usar o cérebro, o raciocínio lógico. O problema é que na região é proibido a pessoa pensar. Você não pode discordar do livro. Você só tem que ler os versículos e livro manipulado por eles. E a mentira tem que prevalecer. Aqui não, neném. Aqui tem café no bule. Eu não aceito mentira com verdade, não. Quando a pessoa me pergunta, eu falo assim, o livro é mentiroso, ponto final. É mentira mesmo. É isso aí. Espero que gostem e até o próximo vídeo. Fui. Pegar a estrada, tem que trabalhar, né?